Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Eu sou a professora Lilian e se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Clique no botão gostei e ative o sininho para não perder nenhuma aula. A aula de hoje é muito importante porque muita gente ainda confunde quando usar as palavrinhas mas com acento, mas sem o acento e mais. E hoje iremos tentar esclarecer esta questão de quando você coloca essas palavras no seu texto. Para começar, eu trouxe um texto que possui as três palavras. Vamos ver? Leia o texto a seguir e observe o uso do mas com acento, mas sem acento e o mais. Filho de professora de português sofre. Já disse que não. Não é não. Fui clara? Mas, mãe, eu quero ir. Primeiro aprenda a falar, depois eu deixo. Mas eu já sei falar desde 1 ano de idade. Não, você consegue se expressar, mas não usa a língua de acordo com a norma. Que mal pode ter numa festinha de adolescentes? Meu filho, você está se tornando cada vez mais impertinente. Em um ato de rebeldia, o filho disse: As mães são muito más. Não, as mães só amam demais os filhos e querem protegê-los. Vai estudar que você ganha mais. Agora vamos ver onde e quando usamos essas palavrinhas. O mas é uma conjunção adversativa. Ela exprime a ideia de oposição, contrariedade. Possui o mesmo valor de porém, entretanto, contudo e entre outros. O mas com acento, ele é um adjetivo. É a forma feminina no plural do adjetivo mal e tem como função qualificar um nome, isto é, dar uma característica negativa. E o mais com i, ele é um advérbio de intensidade. Ele transmite a ideia de quantidade, sendo usado para intensificar algo. Agora vamos aos exemplos. Mas, sem acento. Ela era bonita, mas solitária. Estava chovendo forte, mas ele foi nadar. As crianças detestam beterraba, mas comeram tudo. Uma dica para saber quando usar a palavra mas é substituí-la na frase por porém. Se o sentido for o mesmo, o uso de mas está correto. Por exemplo, ela se sentia mal, mas foi trabalhar. Ela se sentia mal, porém foi trabalhar. Estava chovendo forte, mas ele foi nadar. Estava chovendo forte, porém ele foi nadar. Perceberam? Agora vamos aos exemplos com mas com acento. Atenção! Mas com acento é a forma plural do adjetivo má. Ela é muito má. Ou ela é muito boa. Ou elas são más. Tem como função qualificar um nome, isto é, dar uma característica negativa. No texto que lemos, o garoto utiliza o adjetivo mas para se referir negativamente às mães. Mas são as mães que não deixam os filhos saírem. Exemplos: aquelas senhoras são muito más. Ele só tem más ideias. Dica: para utilizar a palavra mas corretamente, é substituí-la por seu antônimo boas.
Exemplo: as atitudes deles eram extremamente más. As atitudes deles eram extremamente boas. As madrastas foram consideradas más. As madrastas foram consideradas boas. Agora vamos à palavrinha mais. Ela é classificada como advérbio de intensidade e transmite a ideia de quantidade sendo usado justamente para intensificar algo. Ele foi quem mais estudou para a prova. O Canadá é um dos países mais desenvolvidos do mundo. No texto que lemos, a mãe utiliza o advérbio mais para expressar a intensidade. Os adolescentes são as pessoas mais maldosas. Vai estudar que você ganha mais. Note que o mais poderia ser substituído por menos. Menos maldosa ou vai estudar que você ganha menos. Exemplos. Uma dica para utilizar a palavrinha mais corretamente é substituí-la por seu antônimo menos. As crianças são mais sensíveis que os adultos, ou as crianças são menos sensíveis que os adultos. Ele quer sempre mais do que tem, ou ele quer sempre menos do que tem. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouquinho mais. Até a próxima aula. Tchau!